CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Campo Grande está passando por dias de feriados antecipados. A medida foi tomada pela Prefeitura para tentar conter aí a pandemia na cidade. No último domingo foi divulgado um novo decreto explicando quais atividades podem funcionar nesse período, quais devem ficar fechadas. Além disso, o toque de recolher na capital continua a partir das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Para saber como estão sendo esses dias de feriadão aqui na capital, nós conversamos agora ao vivo por telefone com o secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja. Secretário, bom dia para o senhor. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom, secretário, eu começo perguntando então ao senhor qual o balanço desses 2 dias de feriado aqui na capital. As pessoas estão respeitando essas medidas implantadas aqui? Qual é a sua avaliação? É positiva, né? Ela é boa. De que aspecto? Houve uma desaceleração, né? Muitas pessoas da nossa capital, inclusive, viajaram, isso é fato. O comércio está funcionando, aquelas 42 atividades de serviço estão funcionando até as 20 horas, né? E após esse horário tem aquelas que é considerada emergência e é considerada que não pode ter a sua atividade paralisada, continuam funcionando normalmente. E foi verificada nesse período, né, de 48 horas, a Guarda Civil Metropolitana, ela recebeu no primeiro dia, de domingo para segunda, quase 400 ligações. De segunda para terça já houve uma redução de 50% e terça para quarto houve uma redução maior ainda. E as pessoas também abordadas nas ruas da nossa capital, houve uma redução de 70%. Ou seja, esse feriado, a medida, né, de antecipar aquelas datas colocadas no decreto do município de Campo Grande, né, um feriado, ela funcionou. E tanto é que funcionou que até na periferia, que era comum, né, aglomerações de lanchonetes e conveniências, caiu também consideravelmente. Mas, infelizmente, ainda uma pequena parcela, um número bem reduzido, ainda após as 20 horas, frequenta o nosso período noturno na capital. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da seguinte situação. A gente tem aí o decreto, ele estabelece serviços essenciais, serviços não essenciais, mas tem até algumas pessoas com um pouco de dúvida que relataram aqui pra gente, porque há algumas lojas que acabaram entrando num sistema de delivery ou de pegue e leve na capital, que a gente tem dúvidas a respeito se todas as lojas podem fazer esse delivery, esse pegue e leve, ou se há apenas, por exemplo, apenas lojas de alimentos. Quais são os estabelecimentos que podem fazer esse tipo de sistema delivery ou de pegue e leve? Olha só, principalmente o setor alimentício, né? Se você pegar o decreto lá no artigo 1º, no parágrafo 1º, ele já traz as regras em que pode, após, principalmente o horário das 20 horas em diante, né? E até durante o dia mesmo. Daquelas 42 atividades e serviços, né, que tem até nessa lista de 42 atividades, tem até aquele que você pode, no caso de entrega de material de construção, somente a entrega lá no local pode. Entendi. No caso de alimentação pode. O que está vedado lá até esse horário, até funcionamento até as 20 horas, é consumo de bebida local, consumo de alimento local, para justamente evitar essas grandes aglomerações. Então, dentro dessa lista que você tem no decreto, lá ficou bem claro, né? Respeitadas a questão da biossegurança, a questão até da ocupação do local de 40% nesses serviços e atividades que é permitido, pode funcionar. E aqueles que podem somente mediante entrega, está lá no parágrafo 1º, que ele fala, se reporta ao anexo, está lá as atividades. Na verdade, houve uma
uma paralisação, né, uma suspensão de algumas atividades consideradas não essenciais, mas aquelas consideradas essenciais na nossa capital, ela funciona. Supermercado, farmácia, postos de combustíveis, há alguns serviços, né, elencados nesse decreto que estão funcionando, mas o grande objetivo, mais uma vez a gente volta a repetir, é necessário, é desacelerar aquela movimentação de pessoas, né, principalmente das 5 da manhã até as 8 da noite, 150, 200 mil pessoas indo para o comércio, para lá, para cá, atividade. Os serviços públicos estão suspensos, os bancários estão suspensos, para justamente, né, 70%, 80% dessa população, ela, de preferência, ficar em casa, só sair se for necessário. Com isso, você evita, em vez de ir no mercado com 8, 10 pessoas, vai somente uma. Para que aí 5, 6, 8 pessoas? Evitar esse contato nesse exato momento, aglomerações, para diminuir o contágio, né, a velocidade do contágio, diminuir internações, esse suspiro de 10 dias aí para a rede hospitalar, principalmente, ela é muito importante. Então, o município pensou justamente nessa questão de você evitar mais mortes, né, pelo Covid, e a capacidade de atendimento da rede pública na nossa capital, ela possa suportar, porque daqui a pouco não adianta você ter dinheiro, ter plano médico, ter foi, voltou, foi no restaurante, foi nos parques, e você não ter atendimento, você fatalmente vai perder sua vida. Então tem que ter desde o mais pobre, o mais rico, o branco, pessoas de cores, o asiático, todos indistintamente. Tem que observar essas normas baixadas, tanto pelo governo estadual como municipal, porque é para a preservação das vidas de 920 mil habitantes de Campo Grande. O que acontece com quem for flagrado aí desobedecendo essas regras impostas? Tem duas situações, né? Tem a questão da responsabilização penal, que é o 330 e o 268 do Código Penal, para aquelas pessoas que após as 20 horas, principalmente, ou até antes, que estejam descumprindo as medidas de biossegurança, no caso de pessoas físicas, aqueles estabelecimentos comerciais, indústrias, empresas, pessoas jurídicas, poderão ter o alvará suspenso de funcionamento, poderão ter o alvará cassado daquela atividade comercial de funcionar e também poderão receber multas previstas na própria legislação municipal e estadual. E além disso, né, o responsável por essa infração, a pessoa, ele poderá ser preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Bom, secretário, para a gente encerrar, então, já nos aproximamos aqui do final da nossa entrevista. Há discussões sobre se essas restrições continuam na próxima semana. O senhor tem algum tipo de informação que pudesse assim, adiantar para a gente a respeito disso? Ainda não, né? Porque a Prefeitura de Campo Grande tem um comitê que ela avalia diariamente e semanalmente todas as medidas, levando em consideração principalmente os dados, né? Dos últimos 14 dias, 7 dias, enfim. E acreditamos que até sexta-feira ou no sábado agora, o comitê possa se reunir, ou na segunda-feira, no gabinete do prefeito, e fazer essa avaliação, e aí o gabinete do prefeito irá anunciar se essas medidas continuam, se elas cessam, se há alterações, se o número de leitos em Campo Grande melhorou, o número de internados, enfim. Nós ainda temos aí alguns dias pela frente para fazer essa avaliação. Muito bem, secretário Valério Zambuja, muito obrigada pela sua colaboração. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e fazer aqui um apelo para a população. São poucos dias, vamos colaborar, vamos fazer com que a nossa capital a gente consiga vencer esse contágio, alto contágio aí, e principalmente dar um respiro para a rede hospitalar da nossa capital. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.